Olá, tudo bem? Muito boa noite a você. Obrigado por estar assistindo esse pequeno vídeo. Eu quero falar com você nessa noite sobre uma dúvida que muitos podem estar vivendo nesse momento. Será que a pessoa com quem eu estou me relacionando é a pessoa certa para eu me casar? Você pode estar namorando, você pode estar noivo, ou nem namorando ainda está, mas já tem essa dúvida, já se pergunta qual tipo de pessoa, como deve ser essa pessoa. Então eu vou pensar um pouco com você através de algumas perguntas. E hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar em alguns minutos, apenas alguns minutos, na primeira pergunta. A primeira pergunta para ajudar você a ter a certeza ou não, ter a certeza que essa pessoa é a pessoa certa ou não para você se casar, a primeira pergunta é: ele ou ela tem um compromisso sério com o Senhor? O tempo dele ou dela com Deus é uma prioridade? O relacionamento de vocês dois está aproximando você do Senhor? Então, essa primeira pergunta, ela nos mostra que a companhia que a gente deseja ter ao nosso lado, ela tem que necessariamente nos aproximar de Deus. E para nos aproximar de Deus, Deus tem que ser prioridade para essa pessoa. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 20, nesse versículo diz assim: me casarei com você em fidelidade e revelarei a ti o Senhor. Então, olha só a profundidade dessa frase de Oséias. Você, moça, você, rapaz, que está pensando em se casar, começar um relacionamento, você está em dúvida se esse relacionamento é do Senhor ou não, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A primeira coisa que você deve observar: essa pessoa te aproxima de Deus? Essa pessoa é uma referência para você daquilo que você deseja ser como cristão, como filho, como filha de Deus? Que Oséias diz isso. A primeira coisa que ele diz na frase é: me casarei com você em fidelidade. Se esse rapaz ou essa moça não te respeita, se esse rapaz ou essa moça deseja ter relações sexuais com você antes do casamento, se te toca como deveria, como não deveria tocar, se não respeita você, se não tem esse foco, essa ideia, esse pensamento de Oséias: me casarei com você em fidelidade. Se ele não tem esse objetivo, se ela não tem esse objetivo, então você já sabe que não é do Senhor. Se não é infidelidade, então você já sabe que essa pessoa não pode ser do Senhor. E a segunda coisa que ele fala nesse texto, em Oséias 2:20, é que ele irá revelar a ela o próprio Senhor. Então, olha só a responsabilidade que ele faz. Ele toma para si a responsabilidade, não somente de homem, mas de sacerdote na vida daquela mulher. Então, observe esse seu namorado, esse seu noivo, essa pessoa que você está pensando em se declarar, está orando para começar um relacionamento com ele ou com ela. Observe a vida que ele ou ela tem com Deus. Se é essa vida que você deseja ter consigo no relacionamento e principalmente depois de casado. É este homem, é esse tipo de sacerdote, esse tipo de líder espiritual que você quer para você a partir do casamento? É esse o sacerdote que você espera te guiando, te sustentando, te amparando, dando vida a você nos momentos difíceis? Se não, então você já tem a resposta. Esse homem não é, esse rapaz não é de Deus para você se casar e se relacionar. Essa moça não é. Então pense bem, reflita, reflita.
Se essa pessoa que você deseja se relacionar, ou que já está no relacionamento, se ela se aproxima você de Deus ou não. E não é uma coisa passageira, não é uma coisa de teatro. Observe, se a própria vida dele, se Deus é prioridade na vida dele, se Deus é prioridade na vida dela. Vamos pegar um exemplo. Se esse rapaz ou essa moça prefere nos domingos ir passear, ir jogar bola, ir fazer alguma coisa, ao invés de estar na casa do Senhor, se ela troca as coisas de Deus, momentos com Deus, os momentos de comunhão na igreja com o Senhor, por outros prazeres, por prazeres carnais, por satisfações pessoais. Se no momento que vocês estão juntos, ele ou ela chama você para orar ou não chama, e quando você chama, é uma oração rápida ou rejeita logo esse momento e dá desculpa e procura outras coisas. Se esse tipo de coisas acontece, então essa pessoa não é para você. Porque todo relacionamento ele precisa ser construído a três. Você, o seu companheiro, companheira e o próprio Deus. Se não for para ser assim, é melhor nem entrar nessa, porque certamente será uma furada. E acima de tudo, essa primeira dica é muito importante, mas acima de tudo você precisa ter uma vida de oração para que o próprio Deus fale com você. E uma coisa que eu sempre falo nas igrejas que eu passo, eu sempre falo que é de suma importância nas suas orações pedir: Senhor, me revela o que há no coração, no mais íntimo do meu companheiro, da minha companheira, do meu namorado, minha noiva, porque o Senhor ele é capaz de revelar aquilo que está lá dentro e que muitas vezes você, quando está namorando, quando está noivo, você não fica sabendo se você não pedir a Deus para mostrar. Eu conheço inúmeros casos, muitos casos mesmo, de pessoas que quando namoravam e eram noivos, se revelavam cordeiros, se mostravam isso, mostraram aquilo, fazia, como minha mãe falava, das tripas coração pela namorada, pelo noivo. Mas depois de casar, se revelou o monstro. Então, muito cuidado, não queria mais ir para a igreja. Enquanto não era casado, veio para a igreja, era um doce, ia para a escola dominical, se batizou, e, enfim, parecia uma benção. Mas depois que casou, virou um monstro. Não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de Cristo, não quer mais saber de oração, se apostata totalmente. Porque Cristo nunca foi uma prioridade, nunca foi o desejo real daquela pessoa. Então, não vale a pena. Eu digo sempre, não vale a pena. Se Deus te mostrar o coração da pessoa e disser que não vale a pena, então não vale a pena. Se essa pessoa não te aproxima de Deus, então não vale a pena. Se Deus não é uma prioridade para ele ou para ela, então não vale a pena. Não vale o risco. Não coloque a sua felicidade em risco. Amém? Espero ter ajudado nesse pequeno vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Ore a Deus. Eu creio que Deus vai revelar o que está no coração, o que está na mente dessa pessoa que você está tendo um relacionamento. Não coloque a sua felicidade em risco por causa de palavras vãs e sutilezas. Não vale a pena uma vida inteira de sofrimento por causa de alguns anos de aparência e de alegria e de prazeres. Não vale a pena. Não vale a pena. Diga sim, primeiro a Deus, antes de dizer sim para um homem ou para uma mulher. Diga sim primeiro a Deus, antes de dizer sim para um homem ou para uma mulher. E você, homem, guarde esse versículo no seu coração. Você que já casou, então assuma isso como um compromisso eterno.
para você diante de sua esposa e sua família. E você que pensa em casar, comece a construir esse tipo de homem em você mesmo, para aquela que você deseja um dia ter como sua esposa. Oséias 2:20. Me casarei com você em fidelidade e te revelarei o Senhor. Amém? Espero ter ajudado. Que Deus abençoe você grandemente. Compartilhe esse vídeo e seja bênção na vida de outras pessoas. Amanhã estaremos tratando da segunda pergunta para nos auxiliar você na sua decisão. Dizer sim ou não para um rapaz ou para uma moça, para começar um namoro ou para ir ao passo final e mais importante, que é o casamento. Tá bom? Um forte abraço. Meu nome é Ângelo Mário, sou pastor e que Deus te abençoe. Casado há 25 anos, boda de prata já, com a minha esposa, a missionária Ivânia. Desejo que você tenha um casamento abençoado, em nome de Jesus, mas que esse casamento ele já seja abençoado por Deus desde os primeiros passos, desde a sua decisão de começar, a partir do sim no namoro, a partir do sim no noivado, e uma vida eterna juntos, um casamento saudável e abençoado para você e para essa pessoa, em nome de Jesus. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado.